Pessoal, data de ontem, muito importante, né? Estados Unidos deu continuidade, fez mais uma rodada de sanções. E por que que isso aconteceu? E mais, qual foi o impacto disso? Que a esposa do Moraes foi sancionada, acho que todos vocês já sabem, mas e as outras pessoas? Quem são elas? O que mais, além da esposa do Moraes, ocorreu na data de ontem? Então, eu queria começar aqui fazendo uma análise dessa postagem aqui do secretário de Estado, Marco Rubio, né? E ele diz lá, porque é importante você ler, porque nessas entrelinhas aqui tem muita coisa, tá, pessoal? Peço para você só, antes, coloca o seu like, curte aqui, se você está assistindo isso no YouTube, dá uma curtida, isso é importante para fazer nossa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Se possível, também comenta, fica à vontade. Mas isso daí deu um gás e deu uma sacudida ontem, inclusive em muita gente que já estava precificando governador democrático eleito em 2026. A gente vai chegar lá, a repercussão disso tudo aqui nos bancos e no mercado financeiro, mas eu quero começar pelo Marco Rubio, porque é importantíssimo. Está lá, o secretário de Estado norte-americano, quem dita a política internacional dos Estados Unidos. Tá? É como se fosse o equivalente ao chanceler brasileiro, o chefe da MRE. E o Marco Rubio, descendente de cubanos, escreveu: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva, aqui vem a parte importante. Então, primeiro, sancionar o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky significa, popularmente, decretar a pena de morte financeira ao Alexandre de Moraes. Então, não faz sentido que você decrete, né, que você decrete essa medida, que você intervenha ali na vida financeira do Moraes, mas que isso não surta o efeito necessário. Então, sancionar a Vivi é continuar, né, é dar continuidade na área de atuação financeira do Alexandre de Moraes, da família dele. E aqui vem uma parte que eu destaco como a parte mais importante: que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Então aqui, o que está falando Marco Rubio? Que tem mais gente além do Moraes no radar norte-americano. E se eles conseguiram chegar ao Moraes, chegar à esposa do Moraes, se o Marco Rubio está dizendo que tem mais gente dando suporte, ele está falando que podem vir mais ações por aí. É a interpretação que você extrai dessa parte. E ele fala aqui, num tom bem alto, né, que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos. Eu não vou aprofundar aqui na diplomacia dos reféns, tá? Que o Trump ele deu uma aprofundada e criou uma política de Estado através de decreto para que não permita que americanos sejam presos, né, através de ordens, né, de juízes como Alexandre de Moraes no exterior. Mas eu queria resgatar uma notícia aqui com vocês, que é essa daqui. Ela está em inglês porque eu fiz questão de twittar essa imagem em inglês, porque essa foi a imagem também utilizada pelo Christopher Landau, que é diretor do State Department, é o 02, é o braço direito do Marco Rubio. Ele falou que, olha, se essa... Ele falou mais ou menos o seguinte, né, que se essa notícia da Mônica Bergamo for verdadeira, que os brasileiros tinham que ficar preocupados, né, devido à reação que poderia vir dos Estados Unidos. E está falando dele basicamente essa notícia aí da Mônica Bergamo. Eu, inclusive, peguei essa postagem no X do Christopher Landau e coloquei embaixo vários exemplos onde a Mônica Bergamo ela serviu de porta-voz de ministros do STF. Nesse caso aqui, essa notícia está falando o seguinte, né, que Trump vai levar Bolsonaro direto para Papuda. Aí eu puxei uma setinha ali, porque Papua ficou a tradução, mas os americanos provavelmente não entenderiam, eu botei prisão regular. Então Trump vai levar Bolsonaro direto para Papuda se as sanções contra o Brasil aumentarem, diz ministro da Suprema Corte. Então isso daqui, na verdade, é o quê? Isso foi entendido como uma ameaça pelas autoridades americanas, pelo Marco Rubio. Eu acho que pelo menos uma das claras ameaças é essa daqui.
até porque o próprio Christopher Landau comentou. Então, essa ameaça de levar o Bolsonaro para a papuda moveu os Estados Unidos a fazer essa movimentação nesse tabuleiro de xadrez. Tá? E não foi só o Marco Rubio. O também secretário do Tesouro, Scott Bessent, que é aquela pessoa que dispensou uma reunião com o ministro Haddad, e no mesmo dia recebeu eu e o Paulo Figueiredo. Nós levamos até a ele algumas solicitações, algumas notícias de imprensa dando conta que a Lei Magnitsky não estava sendo bem implementada no Brasil, e na semana subsequente ele acabou, o secretário, né, acabou notificando, através da OFAC, notificando pelo menos 5 grandes bancos brasileiros para saber sobre a efetivação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, o secretário Scott Bessent, que é o cara que literalmente caneta a Lei Magnitsky, postou: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja só como é que é importante, né? Quando o presidente Trump fala, abaixo dele, todos os secretários, todo o corpo do governo Trump vem no mesmo tom. Esse governo, assim, está uníssono. O Trump fez excelentes escolhas para o seu secretariado, com viés político, certamente ele focando na confiança, no compartilhamento da mesma visão de mundo. Então, o Trump 2.0 ele está muito mais sagaz, muito mais experiente do que o Trump lá do primeiro mandato, onde ele teve muito contratempo com ministros que, por vezes, acabavam saindo do governo atirando, não compartilhavam a mesma visão de mundo que o Trump. Isso trouxe muita dificuldade para ele. Então, aqui, o Scott Bessent, né, falando que, abre aspas, Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o US Treasury, que é o secretariado dele, né, o Tesouro norte-americano, continuará a perseguir indivíduos que forneçam apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos. Então, fica o recado de que o governo americano está e seguirá fazendo esforços para estrangular financeiramente o Moraes. Para muito além da Lei Magnitsky, que eu acho que vocês já devem ter tido acesso a conteúdos explicando o que é essa lei, eu vou abrir um parênteses aqui, só para relembrar hoje uma entrevista que eu dei para o Cláudio Dantas, onde o Cláudio Dantas me perguntou: Eduardo, você está falando que o apartamento, né, a casa em Brasília, que o Instituto Lex recentemente comprou, pagando à vista 12 milhões de reais, essa casa, ela poderia ter algum... eu estava sugerindo que fosse o Moraes já se desfazendo de patrimônio para deixar algo investido em algo sólido onde não pudesse ser confiscado, né? Nenhuma conta bancária no exterior ou possibilidade de ficar num banco e aquele dinheiro depois ele não poder usufruir. Então ele já estava comprando à vista essa casa para já adiantar uma parte desse dinheiro num bem, num patrimônio, né, num bem durável. E aí ele levantou para mim: Eduardo, mas quais as consequências que tem uma lei Magnitsky no patrimônio desse? Será que uma pessoa que vier a comprar essa casa do Alexandre de Moraes, ela incorre também na lei Magnitsky? E a resposta é taxativa: sim. Se você pretende comprar uma casa do Alexandre de Moraes, você facilmente será tido como alguém que está prestando esse apoio material que o secretário Bessent está descrevendo nesse tweet. Então, ele fica com o patrimônio totalmente travado. É possível até que ele não consiga nem fazer uma reforma, talvez, ou a depender do que ele for fazer para comprar o material para mobiliar essa casa, a rigor, isso tudo, se forem empresas com relacionamento nos Estados Unidos ou com interesse nos norte-americanos, ela vai provavelmente negar a prestar esse serviço ao Alexandre de Moraes. Então, é um negócio violento mesmo. Aquela parte, no passado, das matérias, acho que até da Mônica Bergamo, ou então da Dani Lima, queridíssima, falando que... Não, foi a Cantanhede, falando que o Moraes estava dando de ombros para a Lei Magnitsky, ou aquele bastidor que foi trazido quando da regulamentação das redes sociais, onde o Moraes diz ao Cássio Nunes que ele, Moraes, que vai ser sancionado, ou estava na marca do pênalti para ser sancionado pela Lei Magnitsky, não estava se importando, né? Isso daí não é bem verdade. O Moraes está se importando e muito, tá? Recebi um retorno
de uma pessoa lá do Brasil dizendo que o Moraes estava furiosíssimo, estava irritadíssimo. E para você, que é homem casado igual a mim, não é difícil de você conseguir imaginar, né? Imagina a sua mulher chegando em casa e te perguntando, né? Que treta é essa política que você está arranjando aí, que estão cancelando meus cartões, que eu virei notícia no mundo inteiro. Está lá na Reuters, está no Maronalfa, está na BBC, está em todos os veículos de comunicações, todos os grandes canais, colocando ela como sancionada, né? Prestando esse auxílio financeiro ao Alexandre de Moraes. Então é um baita problema. Só que isso certamente não fica só na casa do Moraes. Quando você vê o Marco Rubio falando, né, que isso sirva de alerta para outros que ameaçam interesses dos Estados Unidos, o apoio moral também se presta a ser estendido a essa pessoa, a Lei Magnitsky. Então, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele deveria estar preocupado. Ah, Eduardo, você está ameaçando? Eu não estou ameaçando, eu só estou alertando. E eu acho que eu tenho algum crédito, né, porque tudo que eu e Paulo Figueiredo nós temos falado e alertado está acontecendo. Então, baixa sua guarda, respira fundo e pense comigo. Gilmar Mendes está dando declarações públicas, apoio moral ao Alexandre de Moraes. Está dizendo que o Alexandre de Moraes basicamente é um injustiçado e corrobora aquilo que saiu na imprensa, né, dizendo que o Moraes está dizendo que está alegando, está sofrendo perseguição do Donald Trump. Isso tudo dá ensejo para que o Gilmar Mendes possa sim sofrer sanções, por que não? Né? E ele não tem o Instituto Lex, mas eles têm o IDP. A esposa dele, tal qual a esposa do Alexandre de Moraes, é uma grande advogada que também advoga dentro da Suprema Corte, em causas por vezes bilionárias. Então, isso tudo aqui está sendo ventilado. É o que eu estou olhando, né? A minha interpretação. Não falo pelo governo americano, sempre deixo isso ressalvado, mas se nós olharmos aqui bem, fizermos uma análise, uma interpretação dessa sequência de postagem dos secretários de Trump, você vai conseguir chegar a essa conclusão que eu estou chegando. Tá aí, ó. Magnitsky, empresa da mulher de Moraes, comprou 16 milhões em imóveis esse ano. Só o de Brasília foi 12 milhões à vista. Um total de 12 imóveis que o Instituto Lex tem, né? Guarujá, Campos do Jordão, mansão em Brasília, apartamento no Jardim Europa, zona mais nobre de São Paulo, um dos metros quadrados mais caros, e tudo isso, em que pese um baita salário, mas não condiz com o patrimônio do Alexandre de Moraes, né, com o salário do Alexandre de Moraes de R$40 mil por mês, líquido. Tá? Mas quem falou ontem sobre essa questão toda? Como se não bastasse, o próprio secretário Bessent, que é do Tesouro, né, do Departamento de Tesouro norte-americano, o próprio Treasury também colocou lá em inglês, depois foi traduzido pela Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, o seguinte tweet: hoje, o US Treasury sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje Viviane Barsi de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. Então, o Instituto Lex, como bem explicou o Paulo Figueiredo no X dele, aconselho vocês a seguirem, ele diz o seguinte: olha, como a Vivi, né, ou a Viviane Barsi de Moraes, ela tem 50% do Instituto Lex, automaticamente a Lei Magnitsky prevê que nessa condição o Instituto também é alcançado. A outra metade desse Instituto fica 25% com um filho, 25% com outro filho. Essas pessoas podem também entrar na análise do governo americano para saber se são ou não merecedoras da Lei Magnitsky. Lei Magnitsky, gente, é algo burocrático, é algo de certa maneira demora. O Moraes não demorou tanto assim, foram alguns meses. Mas para você conseguir colocar a Lei Magnitsky contra alguém, você tem que ter relatórios, você tem que ter documentação, você tem que ter, né, uma robusteza de provas, não é um mero achismo ou um quebra-galho de um colega brasileiro que as autoridades americanas porventura conheçam. É algo burocrático, demora um tempo. O visto não, o visto é mais rápido, né? A curto prazo você vê os efeitos.
Mas a lei Magnitsky demora, e depois a implementação dela também demora um tempinho. Então tudo isso vai acontecendo. A lei Magnitsky ela não tem estágios. Quem fala isso para você não tem conhecimento do que é a lei Magnitsky. Ela tem sim aplicabilidade que vai, com o passar do tempo, sendo executada, porque são muitas empresas americanas. A rigor, o Alexandre de Moraes ele não pode nem viajar de American Airlines, ele não pode nem ter um iPhone, ele não pode ter o WhatsApp. Então, aos poucos, as medidas vão sendo implementadas. O próprio Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional, que decretou a prisão do Benjamin Netanyahu, ele foi sancionado com a Magnitsky. E demorou mais de 1 mês e meio para ele sentir os efeitos da lei. Então, tudo isso está vindo agora. Não se engane, as matérias de grandes veículos de comunicação alimentados com dinheiro público, dizendo que o Moraes não estava ligando, ou que ele só perdeu o cartão de crédito internacional, só deu isso. Esqueçam, não é sobre isso. Inclusive tem aqui uma matéria do Metrópolis, que eu vou pegar ela, eu ia deixar para o final, mas eu vou puxar para agora, para a gente dar uma olhadinha, principalmente na parte final dela. Tá? Olha aqui comigo, que vai ser interessante. Essa questão dos bancos também. O encontro de Lula e Trump acontece após uma escalada de tensões. Ele está falando que pode ocorrer um possível encontro. Então, ontem a imprensa ficou cogitando a possibilidade do Lula encontrar com o Trump, porque eles podem se cruzar na antessala preparatória para o discurso da ONU. Mas, até a data de ontem, não havia, né, ontem que eu digo segunda-feira, dia 22, não havia na agenda oficial de Trump encontro com Lula, uma bilateral pelo menos. Talvez eles se cruzem antes na antessala, vamos ver como é que vai ser isso aí na Assembleia Geral da ONU, mas aqui abre o jornalista do Metrópolis, esse é o Samuel Pancher? Não tenho certeza agora, mas enfim, falando desse possível encontro. Entre Brasil e Estados Unidos. Nessa segunda-feira, os Estados Unidos sancionaram a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia do qual ela é dona, com base na lei Magnitsky. Outras autoridades brasileiras perderam o visto para entrar aqui nos Estados Unidos, como é o caso do advogado-geral da União, Jorge Messias. Outro ponto que chamou a atenção é que o governo norte-americano pediu à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para enviar informações sobre a situação envolvendo o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que gerou expectativa em bolsonaristas sobre uma eventual citação ao caso durante o discurso de Donald Trump. Ainda sobre as sanções, Scott Bessent, é o secretário de Tesouro aqui dos Estados Unidos, equivalente ao ministro da Fazenda no Brasil, alertou bancos brasileiros sobre a possibilidade de novas sanções por realizarem transações com o ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí, o secretário Bessent alertando mais uma vez os bancos. Lembra, algumas semanas atrás, o FEC mandando ofício perguntando para pelo menos 5 instituições financeiras, acho que foram as maiores, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG, Safra, não sei exatamente, mas enfim, perguntando sobre a implementação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Agora Scott Bessent categoricamente se interessando também diretamente neste assunto. Ao que parece, né, a temperatura está aumentando lá pelo lado dos norte-americanos. Quem achava que estava tudo em banho-maria, fizeram um acordo, dosimetria, vai estar tudo certo? Esqueça, meu amigo. É bom você, né, reanalisar o seu cenário. E eu estou falando isso por quê? Porque ontem também aqui nós temos as ações de bancos caem em bloco em meio a incertezas externas. Então deu uma sacolejada no tabuleiro político também. Olha que bacana. Hoje o governo dos Estados Unidos inclui a esposa do ministro Alexandre de Moraes na lista de sancionados pela lei Magnitsky por Valor Invest. Então dando uma sacolejada aí também no mercado financeiro, o pessoal se reprogramando, se reposicionando. Isso daí também é muito interessante. E o que estava trazendo ali a matéria do Metrópolis é que teve mais gente também que foi sancionada. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu queria trazer essa imagem aqui. Vamos lá. Alô, produção. Aqui a gente faz quase... Calma aí, cadê?
Tem que cruzar e correr para cabecear. Está aqui. Falando de outras sanções. Que outras sanções são essas? Né? Ontem a imprensa circulou várias pessoas que perderam o visto americano. Vale lembrar, não são só as pessoas, também os seus familiares. E isso pode dar outras implicações. Eu lembro que alguns países, que não os Estados Unidos, permitem a entrada de pessoas no seu território apenas tendo visto americano. Não ter o visto americano, se for perguntado, pode gerar problema para essas pessoas irem para outros países. Né? Se não me engano, a Indonésia e o México são exemplos de países que recebem estrangeiros se eles tiverem visto americano, não necessitando de ter um visto do próprio país. Então, vamos lá. Quem são essas pessoas? Na coluna da esquerda, vamos começar na coluna da esquerda lá em cima, você tem o Jorge Messias, AGU. Então, essa palhaçada de ficar contratando escritório de advocacia para defender o Moraes, ficar colocando notinha na imprensa dizendo que eu vou ter que pagar esse tipo de... pagar até 3 milhões de dólares, esses custos com escritório de advocacia para o Moraes. Gente, isso é nojento. Então, o Messias ele está rastejando, aí, mendigando uma vaga na Suprema Corte para ser indicado pelo Lula, né, cavando essa oportunidade e fazendo de tudo para tentar agradar o seu chefe. Então ele foi visto aí como uma pessoa também que presta, em alguma medida, apoio ao Alexandre de Moraes. Abaixo dele, nós temos ali um conhecido, o juiz do missão dada é missão cumprida, né, também foi dada uma missão e foi cumprida, que foi tirar o visto dele e da família dele. Um tempo atrás também circulou umas fotos em redes sociais, uns vídeos de pessoas vestidas com roupas de alto luxo, atribuíam, eu não tenho certeza, né, a familiares do Benedito Gonçalves. Se isso for verdade, nas ruas lá de Nova York, essa cena não volta mais a ocorrer. Tá? Abaixo dele nós temos o Marco Antônio Vargas, que é o cara que disse que o Moraes pediu para pegar o Eduardo Bolsonaro. Né? O Eduardo, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa fala foi feita por essa pessoa, está abaixo ali do Benedito Gonçalves, é o Marco Antônio Vargas, é um dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes. Nessa foto aí tem 3 deles sendo sancionados. Tá? Abaixo dele, nós temos aí a única mulher, representando as mulheres, Cristina Yukiko Kusahara. A Cristina ela foi sancionada, pelo meu entendimento, a minha interpretação, tá? Por conta das matérias do Michael Schellenberg, dando conta de que ela era a pessoa que corria atrás para manter preso o pessoal do 8 de janeiro. Então, quando teve 8 de janeiro, até a PGR pediu a soltura de algumas pessoas. E a Cristina segurou essas pessoas presas, mandou para o Tagliaferro e para a equipe aí do Alexandre de Moraes pedidos para que fossem levantadas as redes sociais dessas pessoas, buscando motivos para que elas não fossem postas em liberdade. Então teve gente criticando o Lula, teve gente dizendo que enaltecendo a Constituição, que o que estava acontecendo não era constitucional, teve gente de verde e amarelo, e a Cristina estava aceitando qualquer coisa para manter as pessoas presas. Então, fica aí essa suave retaliação, né, de uma pessoa que se prestou a esse trabalho lixo, ridículo, nojento, repugnante de prender pessoas com base em fotografias e opiniões nas redes sociais. Né, Cristina Yukiko Kusahara, aliás, todas essas pessoas das fotos aí, né, eu acho que apenas perder o visto está muito barato. Do lado direito, acima, você tem o AGU, José Levi, foi AGU durante o tempo do presidente Bolsonaro, mas também foi secretário da presidência do TSE em 2022. Ele acabou sendo responsável por exonerar um servidor do TSE que mandou um e-mail ao seu superior cientificando de que aquele escândalo do radiolão era verdadeiro, que existiram rádios que não veicularam a propaganda eleitoral do PL do Jair Bolsonaro. Quando ele mandou esse e-mail para o seu superior, ele depois saiu do prédio, pegaram o crachá dele, trancaram o computador dele e nunca mais deixaram essa pessoa ter acesso a nada dentro do TSE. Ou seja, né, o AGU José Levi, que é esse da direita no alto, se prestou a blindar Alexandre de Moraes, serviu ao aparato industrial de censura, interferiu na eleição de 2022
portanto, foi merecedor dessa sanção de perda de visto. Mais uma vez, né, a todos eles, está muito barato, não achem que pode parar por aí, tá? Porque essas pessoas, como elas foram vistas como engrenagem, né, uma peça dessa engrenagem que o Alexandre de Moraes é o motor, todas elas há, com certeza, o risco de se evoluir para uma Magnitsky. E aí a coisa fica pior. Abaixo do Levi, coluna da direita, segunda fileira ali embaixo, nós temos o, também já é conhecido, o Ayrton Vieira, que junto com Marco Antônio Vargas eram os dos juízes aí auxiliares do Alexandre de Moraes e também fazia esse patrulhamento junto com ONGs, com agências de checagem de fato. Aquele tempo Tagliaferro ainda estava trabalhando com Moraes, então é uma pessoa que trabalhou para a derrubada de perfis, para a censura e para manter as pessoas do 8 de janeiro presas. Abaixo, o mais novo deles é o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Muitos de vocês devem reconhecê-lo por conta das oitivas do processo do 8 de janeiro. Ele é que ouviu o Felipe Martins, não queria deixar o Felipe Martins falar, né? Ficou ali fazendo pouco da defesa. Enfim, isso daí é para dizer o de menos, tá? Mas é também um braço do Alexandre de Moraes, foi visto, foi enxergado como prestando algum tipo de apoio, acabou sendo sancionado também. Isso daí, gente, essa leva de sanções com retiradas de visto, isso é algo que pode facilmente ocorrer diversas vezes. Cada vez que venha a necessidade, a oportunidade, a conveniência das autoridades americanas, eles podem perfeitamente fazer mais uma leva da retirada de mais vistos de outras autoridades. Por exemplo, né, agentes, delegados da Polícia Federal, né, principalmente os colegas lá da DIP, a Divisão de Inteligência Policial, essas pessoas podem perfeitamente vir a perder os seus vistos e entrar num processo mais profundo de análise para a aplicação da Lei Magnitsky, porque prestam apoio material ao Alexandre de Moraes. É a Gestapo do Alexandre de Moraes. Então, isso tudo dito, eu queria só finalizar colocando aqui também o que o... Deixa eu colocar aqui. O que o Marco Rubio botou porque o Marco Rubio, ele colocou também, não só na sua postagem, esqueci de mencionar isso aqui, mas ele também colocou no site do State Department uma declaração, um comunicado de imprensa, uma nota à imprensa, dizendo dessa ação norte-americana de ontem. Então, traduzi, né? Estava originalmente em inglês, botei aqui no site para traduzir para português. Rede de apoio ao sancionador do juiz brasileiro Alexandre de Moraes. Então, é o pessoal sancionado aí que faz parte da rede de apoio do Moraes. Está ali comunicado de imprensa, Marco Rubio, secretário de Estado, 22 de setembro, data de ontem. Hoje, os Estados Unidos estão sancionando os facilitadores do ministro Alexandre de Moraes do STF, incluindo a esposa de Moraes, que é a Viviane Barça de Moraes, a sua holding, que é o Instituto Lex. Moraes foi indiciado em 30 de julho por grave violação de direitos humanos. Foi quando ele tomou a Lei Magnitsky. Ele tem usado a sua posição para instrumentalizar os tribunais, autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Essas ações se baseiam em uma série de ações tomadas pelo governo Trump para responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, criação de um complexo de censura, ataque flagrante a oponentes políticos, né, inclusive o Jair Bolsonaro, e graves violações de direitos humanos. Aqueles que protegem e permitem que atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçem os interesses dos Estados Unidos também serão responsabilizados. Meus amigos, sair de uma sanção de Lei Magnitsky é algo complicadíssimo, tá? Não é uma coisa que vai mudar de um governo para o outro. Eu vi uma grande personalidade do mercado financeiro dizendo que tem gente no mercado já precificando que o governo Trump dura 4 anos, então daqui a pouquinho termina, daqui a 3 anos termina, e aí eles conseguem reverter tudo isso que está sendo feito. Eu não seria tão confiante assim. A reversão, uma eventual reversão, ela é muito difícil. E antes disso, ela passa por uma não sucessão do Trump.
todo mundo está vendo que existem pessoas que podem suceder o Trump. O seu vice-presidente, J.D. Vance, senador por Ohio, né? O seu próprio secretário de Estado, Marco Rubio, dentre outras pessoas, ventilam como possíveis sucessores do Trump. Então, o Trump, se ele fizer um bom governo, ele vai chegar com muita possibilidade de dar continuidade. Eu diria até que é muito mais provável que isso ocorra do que o contrário. Por quê? Porque ele chegou com uma maioria no Senado, uma maioria na Câmara, ele bateu o recorde, ele teve, ele ganhou no voto popular, ele ganhou de lavada na maioria dos estados, quase todos os swing states votaram pelo Trump. Então ele está chegando muito forte nesse Trump 2.0. E ele está fazendo muita mudança radical, está cumprindo as suas promessas de eleição. Então é provável que ele venha forte também, apoiando o seu sucessor. É claro, é eleição. Mas se nós imaginarmos que um J.D. Vance possa entrar, fazer um bom governo e ficar lá por mais outro mandato, nós não estamos falando de 4 anos de Trump. Nós estamos falando, né, de 12 anos dessa política que vocês estão vendo. Eu não apostaria, né, que serão 3 anos, o Trump deu, passou e vamos embora. Não, eu não seria tão otimista assim. Inclusive tem uma matéria muito boa da Reuters que ela mostra como que o Alexandre de Moraes está sem bala na agulha. Eu cheguei a colocar no meu X essa matéria. Deixa eu dar uma olhada lá no meu X aqui, calma aí. Deixa eu parar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Entrando aqui no meu X. Essa aqui é uma matéria interessante também, tá? Que os Estados Unidos estão considerando sancionar todo o Tribunal Penal Internacional. Procuradores, juízes, investigadores, para todo mundo. Então, para quem acha que os Estados Unidos está de brincadeira, eu sugiro pensar 2 vezes. Tá? Tem a nota pública que eu postei junto com Paulo Figueiredo. Essa daqui. Deixa eu ver se está bonitinho para vocês aqui. Tá. Estados Unidos visam a esposa do juiz da Suprema Corte Brasileira com sanções. Isso aqui, na verdade, é a Reuters, estava em inglês, e essa aqui é a tradução automática para português. Provavelmente deve ser a tradução Google. E aí lá embaixo eu fiz questão de frisar. Seus advogados, os advogados do Moraes, disseram que vão apelar da condenação, embora os juristas digam que as suas chances de sucesso são remotas. Por que eu estou trazendo isso? Para justamente lembrar, né, que reverter a lei Magnitsky é difícil. Primeiro que o Moraes vai recorrer a um tribunal e a lei Magnitsky ela é ato do poder executivo, ela não está dentro do judiciário. E nos Estados Unidos existe uma verdadeira separação entre os poderes. Então, para o judiciário interferir numa política de Estado que é embasada em uma lei, que é a lei Magnitsky, de 2012, estendida em 2016, isso é muito complicado, para não dizer impossível. Então, o Moraes deve estar descobrindo que nos Estados Unidos não é só você contratar como advogada a esposa de um juiz da Suprema Corte, dar uns milhões para ela e está tudo resolvido. Não. Nos Estados Unidos existe uma coisa chamada lei e, via de regra, eles respeitam, até mesmo quando é um governo democrata. E uma entrevista anterior também, o Moraes, para Reuters, ele fala que prefere esperar e apostar na diplomacia, né? Ele decidiu esperar. Não é que o Moraes decidiu esperar depois que foi sancionado, decidiu esperar para ver o que ele vai fazer, ou aposta numa reação, numa mudança de ideia do Trump com relação à lei Magnitsky nele. Essas pessoas, elas vivem numa bolha, gente, inacreditável. Eles falam que a gente vive, mas eles vivem numa bolha inacreditável. Achar que o Trump vai mudar de ideia, apostar na diplomacia, contratar escritório de advocacia, botar a AGU para contratar escritório também, sei lá, de lobby, qualquer coisa. Nada disso vai ser efetivo para o caso do Alexandre de Moraes.
o Alexandre de Moraes ele colecionou inimigos dentro dos Estados Unidos, né? Ele deteve Jason Miller, ele expulsou o X do Brasil, congelou Starlink, mandou ordem de prisão contra a cidadã americana. Enfim, todo mundo deu pancada já no Alexandre de Moraes também. Muita gente, né? O Stephen Miller, que é uma pessoa muito próxima do Trump hoje em dia. Então, o Alexandre de Moraes acabou abusando muito do seu poder. É aquela soberba que precede a ruína. Talvez ele não saiba quando ou como ele vai cair, mas em algum momento ele vai cair. E a gente está vendo isso. E no momento em que ele vai cair, é estressante, ele vai dar suas últimas apeladas, é normal, mas depois disso ele cai com tudo. Vai tentar levar o maior número de pessoas com ele, mas eu acho que cada vez menos as pessoas vão cair nessa lorota. Já, inclusive, me disseram que o escritório da Vivi ou o Instituto Lex perderam alguns bons milionários, mas quando eu falo milionário, é milionário mesmo, não é 1, 2, 3 milhões, não. Dezenas de milhões de dólares, vamos ver se confirma ainda hoje essa informação, mas que poderia ter perdido aí o escritório da Vivi Barsi de Moraes depois de ser sancionado. Porque as pessoas que têm dezenas, centenas de milhões de dólares, normalmente elas são sofisticadas o suficiente para ter relação com os Estados Unidos, seja com alguma entidade norte-americana, com algum banco, mas enfim, elas acabam tendo alguma relação. E aí, para que ela vai deixar público um contrato assinado, uma transferência, um Pix para Vivi? Para talvez entrar no radar americano e tomar uma extensão de uma lei Magnitsky, umas sanções secundárias? Então está todo mundo pensando duas vezes, né? E esse preço só vai aumentando. Até quando? Até nós conseguirmos uma anistia, pelo menos, né? Porque esse é o primeiro passo. Se a gente lembrar a carta do Trump, ele fala de perseguição a Bolsonaro, seus apoiadores e familiares, ele fala de eleição, ele fala de regulamentação da internet. Então são comportamentos que o Brasil está tendo de ditadura, né? De China, de Rússia, de Venezuela, de Nicarágua, de Cuba, e não um comportamento de uma democracia ocidental. E aí o Trump está dando um freio de arrumação nisso tudo. Quando a gente conseguir dar o primeiro passo, que é acabar com a perseguição, e é por isso que a anistia tem que ser ampla, geral e restrita. Por quê? Porque a anistia ampla, geral e restrita, ela começa em 2019. Ela se baseia em fatos e não em indivíduos. Porque se a anistia for sobre indivíduos, a perseguição vai continuar. Vocês estão vendo, semana passada foram abertas 3 novas investigações contra mim. Inclusive tinha uma notícia aqui. No mesma data em que a Viviane Barsi de Moraes é sancionada, a PGR me denuncia por coação em processo judicial. Então, se a anistia for sobre pessoas, a todo momento, o Flávio Dino ele pode desarquivar uma CPI da Covid, pensar um fato de 2021 e ir para trás de cima, ir para cima de algum parlamentar. Ele pode fazer perfeitamente isso. Então a perseguição vai continuar. É por isso que a gente quer uma anistia sobre fatos e que comece desde 2019. Por que 2019? Porque foi quando começou da data onde foi criado o inquérito das fake news, que foi um inquérito divisor de águas que iniciou toda essa perseguição. Inclusive até hoje sem conclusão, né? Cerca de 6 anos sem conclusão, o inquérito das fake news. Então é por isso que a anistia tem que ser ampla, geral e restrita. Acabou a perseguição, vai haver a possibilidade da oposição, a verdadeira oposição, se candidatar em 2026. Se vocês forem ver, né, essas 3 investigações abertas contra mim semana passada, uma delas é na Polícia Federal. Vai investigar eu e Gustavo Gayer devido a declarações onde a gente disse, né, que o Banco do Brasil poderia ser atingido pela Lei Magnitsky. Eles estão considerando isso, né, olha, deputados federais, eles estão considerando isso, né, uma possibilidade de crime contra o sistema financeiro brasileiro. Veja o tamanho da loucura. Eu não posso mais dar minha opinião, né, sobre o Banco do Brasil e Lei Magnitsky, que eu estou cometendo crime contra o sistema financeiro nacional. Olha o tamanho da viagem. Essa investigação, estou eu e Gustavo Gayer. Concorda comigo que eu sou favorito para o Senado em São Paulo e o Gustavo Gayer é favorito para o Senado em Goiás?
Beleza? Segura aí. Flávio Dino no STF desarquivou a CPI da Covid, aquele circo que foi capitaneado pelo Omar Aziz e pelo Renan Calheiros. Puxou fatos de 2021, dizendo que eu, mais uma vez, Flávio Bolsonaro, favorito ao Senado no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, favorito ao Senado em Santa Catarina, Bia Kicis, favorita ao Senado no DF, dentre outras pessoas, eu não sei se o Felipe Barros está nessa aqui também, podemos ter feito o crime de desobediência durante a pandemia. Olha só que loucura. Mesmo depois de tudo já ter sido revertido. Esses caras, eles gostam de se mostrar cruéis. Eles querem pegar realmente aquilo que vai botar as pessoas para pensar, nossa, se ele está resgatando esse fato que todo mundo já viu, que não é merecedor de uma investigação, imagina o que ele não faz se tiver alguma coisa minimamente suspeita e verdadeiramente merecedora de uma investigação. É isso que o Flávio Dino quer. Ele está seguindo os passos do Alexandre de Moraes. E se nós tínhamos uma dificuldade para pedir, né, para subsidiar alguma coisa relativa ao Flávio Dino, hoje em dia, cada vez menos temos essa dificuldade, porque ele mesmo vai dando o serviço, vai deixando público o rastro de apoio ao Alexandre de Moraes. Portanto, pode ser que ele entre aí, né, quem sabe, no radar das autoridades americanas. E esse fato aqui, para finalizar, gente, esse fato aqui é interessante, né? A PGR denuncia Eduardo Bolsonaro no inquérito sobre coação, porque esse inquérito, essa investigação, é a que foi utilizada para botar tornozeleira no Jair Bolsonaro, para derrubar as suas redes sociais, para censurá-lo e, por último, colocá-lo em prisão domiciliar. Como aquela condenação de 27 anos, ridícula, feita pela primeira turma do STF, ela ainda não transitou em julgado, ainda cabe recurso por parte da defesa do Jair Bolsonaro, esse inquérito aqui, onde ele tomou a tornozeleira, a censura nas redes e a prisão domiciliar, como esse inquérito acabou, porque o PGR ofereceu a denúncia e não ofereceu para o Jair Bolsonaro, ofereceu só contra mim, Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, então essas medidas cautelares do Jair Bolsonaro, elas devem cair. Bolsonaro deve reaver as suas redes sociais, Bolsonaro deve poder sair da sua casa e ter uma vida normal, saindo da prisão domiciliar, e deixar de usar a tornozeleira. Porque a investigação na qual isso tudo ocorreu já não existe mais. Já virou denúncia, passou para a fase de tribunal. Se nós estivéssemos em um país que respeita a lei, né? Então, veja que eu vi muita gente cobrando, né, tweetando e postando, alertando para isso. Eu vi o Hélio Beltrão, eu vi a Bárbara do Te Atualizei, vi algumas outras mídias, e faz sentido, tá? Seria para Bolsonaro ser posto em liberdade assim que possível, com base nisso daqui. Eu não sei se o pessoal do regime conseguiu atentar para isso, mas é uma verdade inequívoca. Meus caros, vamos ficando por aqui, agradecendo a você que deixou o seu like, deixou o seu comentário. Por favor, coloque aqui o nome da pessoa que você acha, né, merecedora também de sanções. Não vale ser ninguém da sua família. Mas, falando sério, a gente aqui quer levar a vocês o que está acontecendo nos Estados Unidos, para que vocês tenham a exata dimensão da temperatura toda. Ontem foi quase uma bomba nuclear. O sistema, já disse o Capitão Nascimento, né, é complicado, parceiro, ele vai se reinventando. O sistema tem os seus candidatos para a presidência, o sistema não quer senadores que derrubem o Alexandre de Moraes, né, senadores que honrem o interesse do povo. Então, ele vai se reinventar, ele vai criar toda a atmosfera para direcionar o Brasil para esse sentido. O que a gente fez ontem? A gente pegou esse tabuleiro e fez assim, ó, saculejou ele e jogou para o alto. De novo, que já tínhamos feito isso no passado também. Então, o meu muito obrigado ao presidente Donald Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio, ao secretário de Estado Scott Bessent e a todas as pessoas, a todas as autoridades envolvidas nessa investida contra o regime brasileiro,
contra as pessoas que dão esse apoio moral, apoio logístico, operacional e mesmo financeiro aos censores, aos algozes, ao principal responsável pelo assassinato do Clezão, aquele que prendeu Daniel Silveira, aquele que coloca Bolsonaro em prisão domiciliar, que coloca a senhora da Gilza, né, Iraci Nagashi, aquela pessoa que eu não sei o nome dela, né, aquele homem que já teve dedos amputados porque está com lepra dentro do presídio, e nem assim o Moraes coloca ele na prisão domiciliar, correndo inclusive o risco de contagiar outras pessoas lá dentro. A todos vocês, né, autoridades americanas, o nosso muito obrigado para tentar segurar esses violadores de direitos humanos que fazem esse tipo de coisa. Né? Prendem autista, prendem vendedor de algodão doce, né? Todo mundo que estava ali, de maneira indiscriminada, ou até mesmo que não estavam sequer ali, mas acabaram sendo presos. Pessoas que ficaram presas porque tinham foto de camiseta verde e amarela nas redes sociais. O nosso muito obrigado a vocês e podem contar também conosco, o nosso compromisso de seguir adiante nesse trabalho, né, de prestar o auxílio necessário, ajudar naquilo que for nos solicitado, trazendo também em detalhes as perspectivas daquilo que acontece no Brasil para os Estados Unidos. Então é isso daí, meu caro. Mais uma vez agradecendo a quem comentou, a quem deixou o seu like e compartilhou esse link nas suas redes sociais. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E se inscreva no canal também.